Muito bem. Algo que vale a pena a gente também falar e reforçar dentro do Lean Manufacturing são os 8 desperdícios, né? Então, é muito comum quando a gente se refere ao Lean a falar de eliminação de desperdício. Existe já 8 desperdícios mapeados, pré-definidos, que a gente entende que podem ser encontrados em qualquer empresa, em qualquer negócio, né? Os 8 desperdícios são defeitos, ou seja, estou produzindo alguma coisa, esse produto veio fora da especificação, apresentou algum problema, eu vou ter que retrabalhar, ou vou ter que sucatear. Então, esse é um desperdício defeito. O excesso de produção, quando eu estou produzindo acima do que é a minha demanda, né? E eu acabo isso gerando excesso de produto acabado, eu posso ter problemas na hora de vender, fico com esse estoque. Então, excesso de produção é desperdício. Processamentos impróprios é quando eu uso recurso, quando eu uso material a mais do que necessário para fazer alguma atividade, né? Então, é muito comum, por exemplo, no ambiente administrativo, processamentos impróprios serem o quê? Questões burocráticas, eu ter que assinar 3 vias de um documento, é desnecessário porque eu estou gastando 3 folhas e eu gasto mais tempo para assinar 3 vias do que uma. Por exemplo, fluxo de aprovação, né? Para eu aprovar, eu vou fazer uma viagem. Para eu aprovar a compra da passagem, a reserva do hotel, eu vou ter que pedir a aprovação do meu gerente, do diretor, depois isso vai para o outro diretor financeiro aprovar e volta para mim. Quer dizer, esse fluxo burocrático, essas burocracias, né, representam desperdícios que têm a ver com o processamento impróprio. Movimentos desnecessários, movimento de pessoas e equipamentos, transporte desnecessário, transporte de material, estoque indesejado. O estoque pode ser excesso de estoque ou até falta, ruptura, né? Eu quero o quê? Ter um estoque enxuto, adequado à minha demanda. Não preciso ter nem excesso e também não preciso acontecer a ruptura do meu estoque. O desperdício que tem a ver com pessoas, que é o desperdício intelectual, eu deixar de aproveitar, né, o conhecimento dos meus colaboradores, deixar de aproveitar as boas ideias. E a espera, também muito comum, essa espera é um tempo ocioso, é o tempo parado, né, tempo onde eu não estou produzindo ou fazendo nenhum tipo de transformação no meu produto. Então vamos reforçar aqui cada desperdício desse, começando pelo defeito. Então, um defeito é um produto fora do especificado, uma não conformidade, né? Então, por exemplo, existem várias situações. Se vocês pensarem, por exemplo, no varejo, né? Coisas que eu já observei, coisas que eu já vivenciei. No varejo, normalmente você tem essas lojas online com centros de distribuição. É muito comum nos centros de distribuição existir um desperdício de produto, porque no momento do estoque, do manuseio, você fura, você deixa cair, você quebra, você amassa. E o que vai acontecer com esses produtos, né? Que você deixou cair, amassou, quebrou? Isso vai virar sucata, isso vai ser jogado fora, não pode ser vendido para o cliente. Isso, por exemplo, é um defeito. Numa fábrica de tubos, por exemplo, eu estou fazendo lá tubos, eu produzo tubos para construção civil, tubos de aço, produzo para a indústria de óleo e gás, tubos de aço. Esse tubo, ele tem especificações muito rigorosas, né? Então, se eu estou produzindo um tubo, ele vem com um amassamento, ele vem com uma trinca, isso é um defeito. Ou eu vou ter que retrabalhar esse produto, ou eu vou ter que descartá-lo. Então, defeito e retrabalho é desperdício, sim, porque isso acaba me gerando custo, né? Por isso que é interessante a gente eliminar esse desperdício. Excesso de produção é produzir sem ter demanda ou eu produzir muito além da demanda que foi planejada ou que realmente aconteceu. O problema disso é, se eu produzo antecipando a minha demanda, se eu erro nesse planejamento, nessa previsão, eu vou gerar o quê? Altos estoques. Então, é outro desperdício também muito comum da gente ver. Você tem muitas empresas brasileiras hoje que não trabalham de maneira enxuta, que trabalham o quê? Com estoque. Então, produz muito, fazem uma previsão de demanda, muitas vezes essa previsão não é boa, não tem, né, um método estatístico por trás. Então fazem uma produção de demanda, erram nessa previsão.
e aí tá lá o estoque de produtos. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu já vi, por exemplo, uma empresa que trabalhava na área de construção civil e aí eles criaram um novo produto, que era um andaime, né? Eles queriam entrar nesse mercado de andaime. E aí o produto deles é muito bom, excelente em termos de qualidade. E aí eles fizeram uma previsão de demanda do lançamento do produto que eles achavam que eles iam conseguir vender. Não venderam nem 20% do que eles tinham planejado. O que aconteceu? Ficaram com aquele estoque de andaimes lá quase um ano. E aí esse estoque é o quê? Dinheiro parado, gente. Então excesso de produção que vira estoque é dinheiro parado, ok? Processamento impróprio, né? Quando a gente usa, né, de forma excessiva recursos e pessoas, quando a gente trabalha de forma burocrática, quando a gente trabalha de forma ineficiente, isso é processamento desnecessário, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um processo produtivo que por segurança ou por capricho eu escolho, né, fazer mais passos, mais etapas do que eu preciso na minha produção. Isso é um processamento impróprio. Eu vou estar usando mais material do que eu preciso, gastando mais tempo do que eu preciso, né? Na área administrativa é muito comum a gente ver processamento impróprio por causa de burocracia, porque eu tenho que assinar 3 vias disso, 3 vias daquilo, tem que passar pelo fulano, pelo ciclano aprovar. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de desperdício nas empresas, certo?